Olá, queridos, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre PG, né? Seria progressão geométrica. Nós temos o seguinte: progressão geométrica ou PG, nós temos como definição o seguinte: é toda a sequência numérica em que cada termo a partir do segundo é igual ao produto do termo anterior com uma constante Q, tá ok? O número Q é chamado razão da progressão geométrica. Nós vimos lá na PA que a razão era representada pela letra R, e aqui nós vamos ver que a razão da PG ela é representada pela letra Q, né? A PG também é um tipo de sequência bastante presente no nosso cotidiano. Nós temos aqui um exemplozinho, olha só, observe a situação. Em 2017, uma empresa produziu 200 mil peças de um produto. A empresa fez uma previsão que a cada ano sua produção deve aumentar em 10%, ok? Em relação ao ano anterior, quantas peças serão produzidas a cada ano até 2022, né? Bem próximo aí, 2022. Aí nós temos o seguinte, olha só. Em 2017, ela produziu 200 mil peças. Aumentando os 10% aqui, ó, olha só, 10% de 200 mil, 20 mil. Nós teremos o que? Os 200 mil mais o que vai aumentar os 10%, que vai ficar o que? 220 mil. Isso aqui em 2018. Em 2019, ela vai produzir 242 mil peças. Isso por quê? Porque nós acrescentamos mais 10% em cima desses 220, tá ok? E aqui 2019, né? 2020, 21 e 22. Então em 2022 ela vai produzir 322 peças, né? E 102, tá ok? Isso daqui, né? Nós temos aqui o exemplo de PG, tá ok? Uma progressão geométrica. Continuando aqui, olha só. Nós temos que representação. Com a representação de uma PG, nós podemos colocar o seguinte, ó. PG. O meu primeiro termo vou estar chamando de A1, segundo termo de A2, terceiro termo de A3 e aqui o enésimo termo, né? Aqui nós temos aqui, ó, A1 é o primeiro termo da PG, N é o número do termo da PG, né? Então aqui é o número 1, número 2, número 3 e enésimo termo, né? Aqui nós temos que a N é o último termo da PG ou termo procurado ou enésimo termo. Então esse AN aqui, ó, ele pode ser o que? O último termo da PG, né? Pode ser também o termo procurado ou então pode estar chamando ele de enésimo termo. E como nós já falamos, o que representa a razão da PG. E na PA nós representamos como R. Olha só, o cálculo da razão. Podemos usar duas fórmulas para encontrar a razão de uma PG. A primeira fórmula é bem simplesinha, olha só. Vejamos. Que é a razão? Ela vai ser igual ao A2 dividido pelo A1, ou seja, o segundo termo dividido pelo primeiro, correto? Ou então o terceiro dividido pelo segundo, olha só, A3 dividido por A2. Se eu tivesse, posso também pegar o A4 dividido pelo A3, não tem problema nenhum. E nós temos essa daqui, ó, essa formulazinha aqui, ó, mais fininha que ela seja, mas era bem simplesinha aqui, olha só. Nós temos que a razão ela também pode ser a raiz quadrada de AN dividido por A1. Olha só, esse Nzinho aqui é a ordem. Por exemplo, se eu pego o terceiro termo aqui, olha só, então seria o terceiro termo, o númerozinho aqui, N valeria 3, 3 menos 1, então seria a raiz quadrada de A3 dividido por A1. Eu só vou aplicar essa fórmulazinha aqui quando N, ou seja, a minha ordemzinha aqui, ó, tá vendo, ó, for maior ou igual a 3. Então, só posso utilizar a partir do terceiro termo, ok?
Classificação. PG finita. O número finito de termos. Exemplo. Aqui eu tenho o meu primeiro termo, que é 3. O segundo, que é 6. O terceiro, que é 12. O quarto termo e o último é 24. Então, aqui, ó, o A1 é igual a 3, correto? O A4, que é igual ao último termo, que é igual a 24. Números de elementos da PG 20 são 4, correto? E a minha razão é 2. Por que 2? Se eu pegar aqui, ó, 6 dividido para 3, 2. 12 dividido para 6, 2. 24 dividido para 12 também é 2, tá ok? Então, essa daqui é a minha denominação da minha PG finita. Há casos também que a PG, ela venha a ser infinita. Ou seja, o números infinitos de termos, né? Eu tenho inúmeros termos infinitos. Que nem aqui no caso, ó, exemplo. Eu tenho 2, 8, 32, 128, 512. E olha só que não termina, vai continuando, tá vendo? Então, o A1 é 2 e eu só posso garantir que a razão é 4, correto? Eu não posso determinar aqui o último termo porque ela é infinita. Vai continuando aqui, ó. Tá ok? Então aqui nós não temos o último termo. Tá ok? Só verificando aqui, ó. A minha razão, 8 dividido para 2, 4. 32 dividido para 8, 4. 128 dividido para 32 também é 4. E 512 dividido para 128 é 4. Beleza? Também há momento que a PG ela pode vir a ser crescente, tá ok? Como é que é uma PG crescente? O termo posterior é maior que o anterior. Para que isso aconteça, é necessário e suficientemente que o A1, ou seja, meu primeiro termo, seja maior que 0 e que a razão também seja o quê? Maior que 1. Ou então, se eu tenho o primeiro termo menor que o 0, e o 0 menor que a razão e a razão menor que 1. Ou seja, quando o meu primeiro termo ele é número negativo, a minha razão ela também tem que ser negativa para que essa PG seja crescente, ok? Exemplozinho aqui, olha só. Eu tenho 2, 4 e 8. Observe que os valores vão aumentando, beleza? Olha, 2, 4 e 8. E a minha razão ela é o quê? Maior que 1. O meu primeiro elemento ele é maior que 1, tá vendo? Ó, A1 tem que ser maior que 0, 2 é maior que 0. E a minha razão também ela é maior que 1, olha só. O 2 é maior que 1, beleza? E no caso negativo, aqui nesse caso aqui, ó, o meu primeiro termo, ele é menor que 0. Para que essa PG seja crescente, a minha razão tem que ser menor que 1. Então, tem uma fração aqui, ó. Essa fração aqui ela é positiva, tá ok? O meio é igual a 0,5, ou seja, a minha PG ela é crescente porque a minha razão ela é menor que 1, ok? E vamos ver aqui, ó. Eu tenho menos 4, de menos 4 eu vou para menos 2, de menos 2 para menos 1, de menos 1 para menos 1 meio, correto? Então, nós estamos aqui, ó, crescendo. Ah, professor, mas o 4 é maior do que o 2, só que se trata de números negativos aqui, ó. O menos 4 é menor que o menos 2, e o menos 2 é menor que menos 1, tá ok? Continuando aqui, olha só. PG decrescente. O termo posterior é menor que o anterior. Para que isso aconteça, é necessário e suficientemente que o meu primeiro termo, ou seja, para que minha PG seja decrescente, tem que ser o A1 maior que o 0. E quando o meu A1 é maior que o 0, a minha razão ela tem que ser menor que 1. Ou então, quando eu tenho o A1, o primeiro termo, menor que o 0, a minha razão tem que ser maior que o 1. Olha só os exemplos aqui, ó. O meu primeiro termo é o 8. O 8 é maior que o 0.
Nesse caso, a minha razão, olha só, ela é menor que 1. 1 meio é menor que 1. Então, vai decrescendo, olha só. 8, 4, 2, 1 meio. Então, olha só, os valores vão diminuindo. Então, essa PG ela é decrescente. Nós temos o caso aqui, ó, quando o meu A1 é menor que 0. Quando o meu A1 é menor que 0, perdão, o que acontece? A minha razão ela tem que ser maior que 1. Olha só, o meu primeiro termo aqui, ó, é menos 1. Menos 1 é menor que o 0. E a minha razão aqui é 2, ou seja, 2 é maior que 1. Então, um exemplo aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 4, menos 8. Ou seja, a minha PG ela é decrescente, tá ok? Aqui nós temos o A1 é menos 1, o A2 é menos 2, o A3 é menos 4 e o A4 é menos 8, tá ok? Ela vai decrescendo, beleza? Continuando aí. PG constante. Todos os termos da PG são iguais, ou seja, a razão é igual a 1. Ou seja, o A1 é 5, 5, 5, 5, porque 1 vezes o 5, 5, 5 vezes 1, 5, 5 vezes 1, 5, 5 vezes 1, 5. Então, nesse caso aqui, a nossa PG é constante, com a razão igual a 1. Também temos esse caso aqui, ó, essa PG aqui, ó, PG oscilante. Todos os seus termos são diferentes de 0. E 2 termos consecutivos quaisquer têm sinais opostos. Para que isso aconteça, é necessário e suficientemente que o A1 seja diferente de 0, já que o que? Todos os termos são diferentes de 0, correto? E que tem que ser menor que 0. Então, olha só, o 3, o primeiro termo, que é o 3, ele é diferente de 0, ok? No caso aqui, a minha razão é menos 2, ou seja, a razão é menor que 0, e nós temos, ó, 3 positivo, menos 6 negativo. 12 positivo, 24, menos 24, que é o número negativo. Depois eu tenho um positivo e um negativo. Se eu dividir aqui, ó, menos 6 dividido para 3, menos 12. 12 dividido para menos 6, menos 2. Então, essa PG é oscilante, tá ok? Vai oscilando aqui, ó, um valor positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, ok? Continuando. PG quase nula. O primeiro termo é diferente de 0 e todos os demais são iguais a 0. Isto é, o A1 ele é diferente de 0 e a razão é igual a 0. Então, nós temos aqui, ó, 9, 0, 0, 0, 0. Ou seja, o meu A1, meu primeiro termo, ele é diferente de 0 e os demais são iguais a 0, ok? Aqui nós temos a fórmula do termo geral de uma PG. Essa fórmulazinha aí que nós vamos estar utilizando para resolver várias situações. Vamos voltar à situação da empresa lá anteriormente. Olha só, voltando às situações da empresa, onde a PG, né, é o que? 200 mil, 220 mil, 242 mil, 266 mil e 200, 292, 820 mil, 322, 102 mil. E nós podemos falar o seguinte: podemos calcular a quantidade de peças produzidas ano a ano, multiplicando a produção inicial por potência. Exatamente, né? Olha só, 1,1, vamos relembrar aí a porcentagem, ó, 1,1 na verdade é o que? 110%, tá ok? Só relembrando aí, ó, 1,1 é igual a 110%. Assim, se quiséssemos saber a produção no ano de 2020, A1, que é o primeiro termo aqui, ó, 200 mil,
A minha razão, que vai aumentando em 10, em 10, em 10%, correto? A minha razão é 1,1. Logo, a produção do ano de 2010 seria da seguinte forma. A 2010, esse 2010 aqui é o ano que eu quero saber, correto? Esse aqui é o meu elemento, que vai ser igual a quem? A1 vezes quem? Q elevado ao cubo, tá ok? Então, portanto, nós temos que AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Esse N aqui é a ordem do elemento, tá ok? Vamos tentar ser mais claros aqui, olha só. Então, como é que ficaria? A 2010 seria quem? O meu primeiro termo, o A1, que é 200 mil, vezes a minha razão, que é a minha razão, 1,1, elevado a quem? A minha ordem, ao cubo, no caso. Multiplicando aqui, ó, 200 mil vezes quem? Se eu pego 1,3 ao cubo, vai ficar 1,331, que vai ser igual a 266.200. Olha só, então olha só, olha esse Qzinho aqui, Q elevado ao cubo. 1, 2, 3, 4. Ah, professor, então eu queria saber o A4, correto? Então nós colocamos aqui, ó, na nossa formulazinha, 4 menos 1, que deu quem? O 3, beleza? 1, 2, 3, 4, eu quero saber o quarto elemento, então seja o A4, então N vale 4, correto? Então é N menos 1 que deu 3. Bem tranquilo isso aí, ó. Observamos que 2.266 e 200 mil corresponde ao quarto termo da PG. Os termos da PG são A1, que é igual a A1 vezes Q elevado a 0. A2, quando eu quiser saber o A2, vai ser quem? O A1 vezes a razão elevada a 1. O A3 vai ser quem? O A1 vezes a razão elevado ao quadrado, tá vendo? Ó? Se aqui é 3, se a ordem é 3, eu elevo ao quadrado. Se a ordem é 2, eu elevo a 1. Se a ordem é 1, eu elevo a 0. Todo número multiplicado por 0 é igual a 1. Se a minha ordem é 4, eu elevo ao cubo. E assim sucessivamente, tá vendo? Se eu quero saber o A6, eu elevo à quinta potência. De uma forma geral, a N vai ser igual a quem? A 1, ou seja, o primeiro termo, vezes a minha razão elevado a N menos 1. Ou seja, 6 menos 1, 5. 5 menos 1, 4. Portanto, qualquer termo, a N é igual ao produto de A1 pela potência Q elevado a N. Ou seja, a forma do termo geral da PG é expressa como a N igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Onde a N é o último termo da PG, ou termo desejado, ou enésimo termo. Nesse caso aqui, é o meu termo desejado. A1 é o primeiro termo da PG. N é o número de termos da PG, correto? E Q é a razão da PG. A fórmula do termo geral da PG, nos primeiros cálculos, a lei da formação de uma PG, a razão Q, número de termo N, primeiro termo A1 e o último termo ou termo desejado AN. Exemplos. Deu uma forma do termo geral ou lei de uma PG 2,4. Olha só. Aí nós temos o seguinte, a minha PG é 2 e 4, correto? Então, a N é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Então, nós temos a N é igual a 2. Por que 2? Porque é o meu primeiro termo. E por que aparece esse 2 aqui? Esse 2 aqui é a minha razão
dividindo 4 para 2 vai dar 2 elevado a n menos 1. Então, o meu termo geral ficaria igual a quem? A n é igual a 2 elevado a n menos 1. Qual é o quarto termo da PG 2 e 8? Vamos lá? Olha só. Eu quero saber o quarto termo, então eu quero saber o A4. Quem é o primeiro termo? O 2, correto? Quem é o primeiro termo? É o 2. Quem é a minha razão? 8 dividido para 2, 4. Eu quero saber o quarto termo, então vai ficar, olha só, 4 menos 1. Ou seja, A ao cubo. Então, tem um A4 igual a 2 vezes 4 elevado ao cubo. E teremos o que? A4 vai ser igual a 128. Ou seja, 4 ao cubo vezes 2 igual a 128. Olha só esse exemplo aqui que bacana. Olha só. Quantos elementos tem a PG? 3, 6 e 192. Olha só, aqui eu não quero saber o termo, quero saber a quantidade de termos que eu tenho. Nós vamos estar utilizando a mesma formulazinha, só que é o seguinte, o meu AN, ou seja, o meu último termo é 192, então eu vou colocar aqui, ó, o AN é igual a 192, que é igual a quem? O A1, que é quem? 3, vezes quem? A minha razão é 2, porque 6 dividido para 3, 2 elevado a n menos 1, beleza? Eu não sei quem é o n é quem eu quero descobrir. Então, resolvendo aqui, olha só que bacana aqui que fica, olha só. Esse 3, ele está multiplicando com 2, ele vai passar para cá, dividindo. Então, eu vou ter 192 dividido para 3, que é igual a 64. 64 igual a 2 elevado a n menos 1. Isso daqui eu vou trabalhar da seguinte forma. Nós vamos puxar um pouquinho lá do logaritmo, tá ok? Nós vamos decompor esse 64 aqui para igualar essa base aqui, ó, 64 igual a essa base aqui, tá ok? E eu decompor no 64, eu vou ter 2 elevado a 8, que é igual a 64. Então, K2 igual a 2, que é igual a n menos 1, resolvendo aqui eu tenho igual a 8. Se eu pegar 2 elevado a nona potência, vai dar 64, tá ok? Repetindo aqui, ó, fica mais claro, acho que ficou um pouquinho voado aqui, olha só. E eu vou decompor esse 64, ou seja, 64 dividido para 2, 32, 32 dividido para 2, 16, 16 dividido para 2, 8, 8 dividido para 2, 4, 4 dividido para 2, 2, 2 dividido para 2, 1. Então, vou ter o que? 2 elevado a nona. Igualando aqui, n vai ser igual a 8. Representação genérica de uma PG. 3 termos. Nós temos, olha só, eu tenho x dividido por q, x e x vezes q. Com a razão que, se q for diferente de zero, ou xq ao quadrado, com razão que. Professor, o que significa isso daí? Significa o seguinte, ó, se o meu A2 ele é x, o A1 vai ser quê? X dividido pela razão. Se A2 é x, então o A3 vai ser quem? X vezes a razão. Ou então nós temos x, meu primeiro elemento é x, então quem vai ser o segundo elemento? Vai ser o primeiro elemento vezes a razão. Quem é que vai ser o terceiro elemento? Vai ser o A1 vezes a razão ao quadrado. Isso com a razão que. 5 termos. Aí nós temos isso aqui, ó. Eu tenho que x, o meu primeiro elemento aqui, ó, o meu A3, tá ok? O meu A3, ele é x. Quem vai ser o A2? X dividido por quê? Quem é o A1? X dividido pela razão ao quadrado. Quem é o A4? X vezes Q. Quem é o A5? X vezes Q ao quadrado.
Ou então, posso colocar melhor que eu tenho o primeiro termo é x, quem é o segundo? X vezes a razão. Quem é o terceiro termo? Vai ser o primeiro vezes q ao quadrado. Quem é o quarto termo? Vai ser o primeiro termo vezes a razão ao cubo. E o quinto termo vai ser o primeiro termo vezes a razão à quarta potência. Para PG, como nos par temos, ou seja, sem termo central, usamos uma notação diferente, em que o que é a razão é em função de outro número qualquer que seja a razão igual a y ao quadrado. Note que isso aqui, ó, eu tenho 3 termos e 5 termos, ou seja, uma quantidade ímpar de termos. Agora, se eu tenho uma quantidade par de termos, nós temos o seguinte, ó, com 2 termos, eu tenho que o A2 vai ser igual a quem? A x vezes y, onde esse y representa a minha razão, tá ok? Quem vai ser o A1? Vai ser x dividido por y, ou seja, o A1 dividido pela minha razão. 4 termos. Quando eu tenho 4 termos, é bem simples também, bem tranquilo. O meu primeiro termo é x. Quem que vai ser o segundo termo? Vai ser o primeiro termo vezes a razão. O terceiro termo vai ser o meu primeiro termo vezes a razão ao quadrado. Quem vai ser o quarto termo? O primeiro elemento vezes a razão ao cubo. Com razão que, ou eu posso colocar também de outra forma, onde eu tenho o meu primeiro termo dividido pela razão ao cubo. Quem é o segundo termo? A minha razão dividido, o meu primeiro termo dividido pela razão. O meu terceiro termo vai ser quem? O meu primeiro elemento vezes a razão. E o meu quarto termo vai ser quem? O meu primeiro termo vezes a razão ao cubo. Isso quando a razão é ao quadrado, se q é diferente de zero. Temos algumas propriedades. P, ou seja, propriedade 1. Uma sequência de 3 termos em que o primeiro é diferente de zero é PG se somente se o quarto termo médio AM, ou seja, eu vou estar chamando esse termo médio de AM, é igual ao produto dos outros dois, isto é, sendo o primeiro termo diferente de zero, nós temos, olha só, eu tenho uma PG de 3 termos, A, B e C, é PG, beleza? Então, o que significa? Que esse Bzinho aqui, ao quadrado, é igual ao primeiro vezes o terceiro termo, beleza? Vamos lá tentar demonstrar aqui. Vamos analisar duas hipóteses. B diferente de zero ou B igual a zero. Primeira hipótese seria o seguinte. B diferente de zero. Como A, ou seja, esse aqui, ó, o terminho aqui do meio segundo, ele diferente de zero, como A diferente de zero e B diferente de zero, ou seja, os dois primeiros são diferentes de zero, temos o seguinte, que A, B e C, que é a PG, né? Nós temos que B dividido por A vai ser igual a C dividido por B. Professor, o que significa isso? Significa o seguinte, meus queridos. Se eu pegar esse valorzinho aqui, esse númerozinho aqui, ó, B dividir por A, ele vai ser igual ao C dividido por B. Vai ser igual a esses valores. Ok? Ou eu posso colocar da seguinte forma, que B vezes B é igual a B ao quadrado. A vezes C vai ficar AC. Portanto, para eu descobrir aqui, ó, B ao quadrado é igual a vezes C. Logo, APG, ABC, ela pode ser dada por quem? Por B ao quadrado igual a vezes C. Bem tranquilo isso daí. Na minha segunda hipótese, eu tenho o seguinte, que B é igual a zero. Como A é diferente de zero e B é igual a zero, temos o seguinte, que a minha PG ABC, para qualquer número aqui que forma a PG,
sendo C igual a zero, nós temos o seguinte, olha só, C igual a zero, portanto, B ao quadrado é igual a vezes C. Nossa, mesma coisinha, queridos. Logo, então, na minha PG, B ao quadrado é igual a vezes C, tá ok? Produto dos termos equidistantes, ou seja, que tem a mesma distância, tá ok? Equidistante tem a mesma distância dentro de uma sequência. Numa PG finita, o produto de dois termos equidistantes dos extremos é igual ao produto dos extremos. Professor, o que é que significa isso aí? Significa o seguinte, eu tenho uma PG aqui que seria o seguinte, o A1, A2, A3, a n-2, a n-1 até o meu enésimo termo, ou meu último termo. Aí eu vou falar o seguinte, ó, que esse A1 vezes esse último termo é igual o A2 vezes o penúltimo termo, que também vai ser igual a o terceiro termo vezes a n-2. Ok, ó. A multiplicação desse com esse daqui, ó, é igual a multiplicação deste com esse, que é igual a multiplicação deste com esse daqui. Exemplo. Olha só que bacana aí. Essa vai dar para entender legal. Olha só. 2, olha só, o A1 vezes o enésimo termo, ou seja, 2 vezes 256, é igual a quem? 512. Se eu pegar 4, ou seja, o meu segundo termo vezes o meu penúltimo termo, ou seja, 4 vezes 128, 512. Se eu pegar 8 vezes 64, é igual a 512. Se eu pegar 16 vezes o 32, é igual a 512. Essa bagunça todinha aqui, ó, se resume nisso daqui, ó, nessa pequena ilustração aqui, ó. As somas aqui são todas iguais. Interpolação de geometria. Interpolação geométrica, né? Vamos lá. Interpolar, inserir ou intercalar meio geométrico entre dois números dados extremos é obter uma PG, na qual os números dados sejam o primeiro e o último termo. Para isso, devemos calcular a razão dessa PG. Olha só, o que significa isso aí, professor? Significa isso daqui, ó. Interpolar 4 meios geométricos entre 1 e 34, ou seja, o meu primeiro termo é 1 e o último é 243. Eu quero colocar 4 meios, ou seja, 4 números aqui entre esses dois números aqui. Como é que vai ficar aqui? Olha só. Observamos que o A1, correto, é igual a 1. O AN, ou seja, o meu enésimo termo, é igual a quem? A 246. Se eu vou colocar 4 termos entre esses dois aqui, a minha PG vai ter quantos termos? Vai ter os 4 que eu vou colocar, mais 1, 2, ou seja, a N é igual a 4, ou seja, os 4 meios mais os dois extremos, primeiro extremo, segundo extremo. Então, falta calcular a razão para que possamos inserir os meios. Para eu calcular a minha razãozinha, nós vamos estar utilizando aquela formulazinha linda e maravilhosa. A razão vai ser igual a quem? A n menos 1, a raiz quadrada, né? A é menos 1, e nós temos o que? A n dividido por A1. Quem é o meu primeiro termo aqui? O meu primeiro termo é o 1, correto? E quem é o último termo? 243. Então, eu tenho 243 dividido para 1. E o nzinho aqui, professor, o nzinho aparece aqui, ó. O meu nzinho vale 6, então eu tenho 6 menos 1. 6 menos 1, 5. Raiz quadrada de 243 é igual a 3. Aí ficou fácil, correto? Olha só. O A1 é quem? 3, quem é o A2? Meu A1 é 1, meu A2 é 3, meu A3, 9, 27, 81 e 243. Quais são os meus 4 meios aqui? Meus 4 meios são quem? 3, 9, 27 e 81.
soma dos n primeiros termos de uma PA. A soma dos n termos de uma PG, ou seja, a n de razão Q diferente de 1, é dado pela fórmula. Ou seja, para eu somar isso daqui, tá aplicando essa fórmulazinha aqui, a minha razão tem que ser diferente de 1, tá ok? Então vamos colocar aqui. A minha formulazinha é essa daqui, ó. Sn, ou seja, a soma dos n termos é igual a 1 vezes 1 menos Q elevado a n dividido por 1 menos Q. Beleza? Notamos o seguinte, olha só. Aqui são só 3 formas nas quais ela pode estar aparecendo, tá bom? Isso aqui é só uma questão de organização, isso aqui não vai influenciar em muita coisa não, tá? Olha só, onde Sn é igual à soma dos termos da PG, A1 é o primeiro termo da PG, N é o número de termos da PG, Q é a razão da PG, a N é o enésimo termo da PG, tá ok? É mais comum a gente estar utilizando essa formulazinha aqui, tá? Acho que ela é bem mais simples, bem mais comum, tá ok? Mas não esquentamos a cabeça com isso aí, ó. Olha só. Exemplo. Dado APG 3, 6, determine a soma dos seus 4 primeiros termos. Primeiro vamos pensar o seguinte, olha só. Nós temos 3 e 6. Quem é a minha razão aqui? Ó? Não vou escrever nada aqui não, só na teoria aqui. Ó. Quem vai ser minha razão? 6 dividido para 3, 2. Correto? Então meu A1 é 3, o A2, 6. Quem é que vai ser o A3, 12. Que vai ser o A4, 24. Vamos somar os 4 então. 24 mais 12, 36. 42, 45. Vamos ver se vai dar isso mesmo. Olha só. Que nem foi dito aqui, ó. Solução. O A1 é quem? O 3. Eu vou somar quem? Os 4 primeiros termos, correto? Quem é a razão? É o A2 dividido pelo A1, que deu quanto? 2, correto? APG até o quarto termo é quem? 3, 6, 12, 24, correto? Então, meu AN é igual a quem? A 24. Agora, vamos jogar aqui na nossa formulazinha. Sn é igual a A1. Quem é o A1? O 3. Quem é a razão? A minha razão é 2. Eu vou somar quantos termos? 4, então meu AN vale 4, menos 1 dividido pela razão menos 1. A minha razão que é 2. Olha só aí que bacana aí, então. Então, tem a soma dos 4 termos, ou seja, S4 é igual ao A1, que vale 3, vezes quem? A minha razão, que é quanto? 2, elevado a quem? A N, quem é o AN? O N aqui é o 4 menos 1. Dividido por quem? Por 2 menos 1. Por que 2, professor? Porque a minha razão é 2, tá ok? 4, 2 elevado à quarta potência, 16 menos 1, correto? Então, eu tenho 16 menos 1, 15. 15 dividido para 1, 15, 3 vezes o 15, 45, né? Só somamos aqui, ó. 24 mais 12, 36. 36 mais 6, 42. 42 mais 3, 45. Aí nós temos o seguinte, olha só que bacana isso aí. Soma dos infinitos termos de uma PG. Na progressão geométrica em que 1 menos 1 é menor do que a razão e a razão menor do que 1, a soma dos n primeiros termos de um limite finito quando n tende ao infinito. Neste caso, a minha razão elevada a n, ou seja, q elevado a n, aproxima-se de zero para n suficientemente grande, ou seja, nós temos isso aqui, ó. A minha formulazinha, isso quando Q é diferente de 0, correto? Ou diferente de 1, perdão.
Logo, para eu somar meus n termos infinitos, quando o n tende ao infinito, vai ser igual a quem? A 1 vezes quem? 1 menos 0 dividido por quem? 1 menos a minha razão. Isso significa que a minha soma vai ser igual a A1 menos Q menos 1, né? Menos 1 menor do que a razão e a razão menor que 1. Calculo o limite da soma dos termos da PG. Nós temos aqui a nossa PG aqui, ó, e ela é infinita, beleza? No meu caso aqui, o A1 é igual a 1 meio, que é o meu primeiro termo. A minha razão é 1 meio, ou seja, 1 quarto dividido para 1 meio, 1 meio. Então, colocando aqui, ó, substituindo aqui, nós temos o quê? Que a soma dos n termos da minha PG quando n tende ao infinito é igual a 1. Logo, quanto maior for n, a soma ficará mais próxima de 1. O produto dos termos de uma PG. O produto P dos termos de uma PG pode ser obtido por duas maneiras. Primeira maneira, nós temos aqui, ó, Pn é igual a 1 elevado a n vezes q elevado a n vezes n menos 1 dividido por 2. Segunda maneira, nós podemos colocar aqui, ó, Pn é igual a mais ou menos raiz de quem? De a 1 vezes a n elevado a n. Determina o produto dos 4 primeiros termos da PG. Eu quero saber o produto, ou seja, a multiplicação dos 4 primeiros termos. Como é que vai ficar aqui, então? Olha só. Pela primeira maneira, né, nós temos aqui, ó, a multiplicação dos 4 primeiros termos, correto? Ou seja, o produto, eu tenho um P4, vai ser igual a quem? O A1, quem é o A1? 3 elevado a quem? A n, são os 4, então, elevado a 4 vezes quem? 2. Por que 2, professor? Porque 2 é a minha razão elevada a quem? A n vezes n menos 1 dividido por 2. Por que 2? Esse 2 aqui já é da formulazinha mesmo. Então, olha só. 4 menos 1, 3. 3 vezes o 4, 12. 12 dividido para 2, 6. 3 elevado à quarta potência, 81. Aí eu vou ter P4 vai ser igual a quem? A 64, ou seja, 2 elevado à sexta potência é igual a 64. 64 vezes 81, nós temos 5.184, beleza? Pela segunda forma, olha só. P4 é mais ou menos quem? A raiz quadrada de A1 vezes quem? A n, que é meu quarto termo aqui, o 24, correto? Elevado à quarta potência. Se eu multiplicar 3 vezes o 24, eu terei 72. 72 elevado à quarta potência vai ser igual a 5.184. Esse mais ou menos aqui, queridos, eu coloco pelo seguinte, aqui eu posso ter um número positivo ou negativo. No meu caso aqui, a minha PG ela é toda positiva, então meu valor vai ser positivo. Tá, ok? Interpretação geométrica de um gráfico de uma PG. A nossa PG, olha só, o gráfico dela aqui, ela segue isso aqui, ó. Um crescimento aqui, ó, que nós vamos chamar aqui exponencial, tá ok? Olha só, como diferenciar o gráfico da PG e da PA, né? Ou da PA e da PG. Não existe outra maneira senão calcular a razão das sequências apresentadas. Exemplos. Dada a sequência 1, 4, 1, 2, 4, 8, 16, 32, verifique se é uma PA ou se é uma PG. Bom, de cara vamos que se trata de uma PA, né? Porque olha só, uma vez, vamos colocar aqui, olha só, 2 dividido para 1 meio.
4 dividido para 2, 2. 8 dividido para 4, 2. Daqui para frente, olha só, eu vou ter o quê? Uma razão, uma PG, 2. Mas só que entre esses dois aqui eu não tenho essa razão 2, tá ok? Então, de cara, de 1 cresceu para 2, de 2 cresceu para 4, de 4 cresceu para 8. Então, aqui, ó, de cara se trata de uma PA, né? Por quê? 2 menos 1, 1. 4 menos 2, 2. 8 menos 4, 2. Agora, verificamos se é PG. Olha só. 2 dividido para 1, 2. 4 dividido para 2, 2. 8 dividido para 4, 2. Portanto, temos que a sequência dada é uma PG também. Ok? Comparando aqui os gráficos aqui, ó, né, pelo Thomas, nós temos o seguinte, olha só. Esse aqui é o gráfico de uma PG e esse aqui é o gráfico de uma PA. O gráfico da minha PA, ela segue uma linha reta, enquanto a minha PG, ela faz essa curvazinha aqui, ó. Tá ok? Então, tá aí a diferença da PA, né? Aqui eu tenho uma condição para seja uma PA e uma PG, correto? E aqui a comparação do gráfico das duas. É isso aí, queridos. Um abraço e até a próxima.